Nenhuma sequer. As palavras ditas pela consciência crística desperta em total plenitude a figura inesquecível de Yehoshua bar Yosef, Rabi Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Nenhuma de suas palavras expressa nesse grau de consciência foi não apenas em vão, mas fora de um contexto superior, veiculando energias sublimes, um significado sublime, não definidos nem restritos, nenhum nem outro pelo tempo e pelo espaço. Ao contrário, atemporais, vibrando em padrões superiores que a consciência humana, a nossa consciência, ainda presa aos liames e limites do ego, procura alcançar o ritmo de cada um, compondo a união desse ritmo, o padrão vibratório da humanidade que habita esse planeta. As palavras da consciência crística do Cristo vivo em Jesus nos falam de um tempo além de todos os tempos, e esse tempo que vivemos é um tempo onde a conjunção de forças criadas por nós mesmos, projetadas nos arquivos infinitos do cosmos, governados pelo sagrado, a consciência infinita de todas as consciências. Momento este em que esta projeção se apresenta a cada um de nós para mais um passo individual e um passo planetário, para o grupo de seres que aqui tem construído a sua caminhada, a maior parte deles e dela em lutas de altos e baixos, característicos de um ego que é divino em sua origem, mas que expressa pelo livre-arbítrio o engano da fragmentação e da separação que jamais houve nenhuma das duas. Mas esse engano tem trazido lutas, dor e sofrimento. Em horas críticas como a que o planeta vive, se apresenta a cada um de nós e à humanidade por inteiro uma escolha a ser feita. E para muitos pode parecer que as escolhas são determinísticas, que aquilo que fizemos no passado, que a avalanche de efeitos criados pelas causas desarmoniadas e desarmonizadas que disparamos, se apresenta a nós de modo inexorável. Ao contrário, nesse tempo de escolha, podemos, consciência profunda e ao mesmo tempo desperta, realizar obras grandiosas com efeitos que nos levam às alturas e nos firmam simultaneamente os pés sobre o solo de um planeta que nos aguarda como mãe sagrada, o despertar e o saber caminhar sobre ele. O Cristo se refere num determinado momento de sua passagem pelo mundo àquilo que ocorrera nos tempos do profeta Noé. Como todos sabemos, os significados vão sempre além das roupagens históricas
se aprofundando cada vez mais desperta e profunda é a consciência de cada um que busca a verdade. O Cristo, observando este fato, se refere a Noé ao dizer, referindo-se aos tempos, que são os tempos que vivemos hoje, que tal como nos tempos de Noé, os homens não se cuidavam de nada mais do que as buscas de seu ego, em que o amor esfriara de quase todos. Quando temos momentos como estes, quando temos um símbolo tão vivo quanto a arca construída por Noé e por sua família, capaz de abrigar, em meio ao dilúvio, a semente da vida, podemos entender que a chave para que a escolha seja capaz de incinerar completamente ou em grande intensidade a quantidade de karmas que criamos, a chave está em aquecer aquilo que esfriou, torná-lo chama intensa, chama viva, poderosa e capaz de recriar inteiramente aquilo que entendemos como realidade, que é uma ilusão, pois vivemos somente a reboque daquilo que nos chega aos sentidos, que nos trafega pelo intelecto, sob a forma de diálogos mentais e de estruturas emocionais e sentimentais, mas que não compõem a realidade por ser uma ínfima parte de algo muito mais poderoso e maior. O fogo que acende o amor toca esta realidade viva, precedente, e que, quando vivida por cada um de nós, é capaz de realizar o que chamamos de milagre. Mas quem de nós experimenta, quem de nós pratica, quem de nós observa e procura fazer esta chama arder? Quem de nós movimenta a sua vida para vencer quaisquer determinismos que tenhamos criado pela força da desatenção do ego aos poderes do karma? E ao acendê-la, a chama viva do amor, compreender que ela incinera a multidão daquilo que chamamos de pecados e transforma karmas em vapor que se dissolve ao brilho do sol, pois este é o destino, este é o único determinismo que temos a nos pautar e guiar a caminhada, a direção da luz, que em algum momento todos tomarão, mas que é disponível por este caminho a enveredarmos a qualquer instante e tomar esta força como única força, como única presença a nos mover todas as fibras do ser, todos os sentimentos, todos os pensamentos, todas as palavras e todos os atos, porque serão todos eles potencializados em tendência ao infinito, porque é no infinito, do infinito e para o infinito que fomos criados. É nele que nos movemos, que existimos, e é nele que somos.
A nossa casa. Boa noite para o pessoal da internet. Obrigado. A todos, incluindo vocês que estão do outro lado da câmera. Segunda-feira que dá procura para descer lá dentro, ainda tem. Não faz mais assim. Fez isso há algum tempo atrás. Boa noite para todos. Nós somos hoje. O pessoal que ficou em casa. Hoje a gente tem bastante lugar aqui. A chuva às vezes nos dá aquela insegurança, né, que vai acontecer. Aliás, é uma grande lição, né? A gente não. Nada contra quem não veio, porque a chuva, enfim, se tornou um fator de decisão. Não é isso. Mas muitas vezes os movimentos que a gente faz, né, ou deixa de fazer, movidos por coisas que poderiam ser, não se confirmam. E o nosso processo de crescimento espiritual é cada vez mais tornar esses movimentos de dúvida ocupados e transformados numa certeza, longe de ser uma certeza burra, ou de ser uma certeza sem nenhum questionamento. Não. Nós estamos falando de outro grau de certeza. Algo que provém lá de dentro de nós como uma expressão natural de um poder que nós ainda não conhecemos. Outro tipo de certeza ativa, não uma certeza que fica aguardando, né, porque ouviu dizer, que essa não é uma certeza verdadeira. Quando nós temos certeza, nós estamos ativando forças. E essas forças, de alguma forma, vão agir e vão corroborar o que aquela certeza que nós vamos criando dentro de nós, ou deixando surgir, vai, aos poucos, nos fazendo ver, nos fazendo perceber que ela é realmente uma força criadora. Eu sei que não é fácil, são processos, mas é um processo que é claramente trazido por todas as tradições espirituais. É um processo contra o qual nós lutamos, porque há uma força inercial de experiências passadas, e mesmo experiências, quando eu digo passadas, não é passadas de uma vida passada, mas experiências passadas podem ser de hoje à noite, de manhã. Não tínhamos certeza se a chuva viria. Não quero dizer que a gente seja... Até porque tem gente que controla o tempo mesmo. Né? Nesse grau existem pessoas que... Né, nós sabemos todas as tradições nativas, as chamadas danças da chuva, que são um pouquinho estereotipadas, existem. E existem efetivamente. Da chuva ou da ausência dela, depende do que a gente quer. E eu quero dizer que esse processo de certeza é um processo que vai se instalando. E é um processo que, para nós, é tão ruim de vocês, né? Ele precisa ser trabalhado porque o que nós temos nessa inércia é tudo ao contrário disso. A gente é ensinado a duvidar, a gente é condicionado a duvidar. E a dúvida, ela traz dentro de si mesma uma fraqueza muito grande. A dúvida é exaltada, né, pela nossa sociedade. É claro que existe um tipo de questionamento aplicável em muitas circunstâncias, mas é diferente do que nós estamos falando. Eu digo certeza quando a gente se determina a alguma coisa, quando a gente entra num grau de decisão ou de entendimento. Esse processo, vou continuar chamá-lo de certeza, mas tem que ser entendido como algo ativo, dispara forças interiores que estão adormecidas na maior parte das criaturas. Naquelas que despertam para esse grau de certeza, aparece aquilo que nós chamamos de atos milagrosos. Né? A gente não precisa nem se remontar a Jesus Cristo. Há pouco tempo Deus deixou Satya Sai Baba, né, que
por mais que ele tenha sido vilipendiado e acusado disso e daquilo, que é normal também, quando uma criatura sai um pouquinho da norma, ele saiu bastante, esse grau de ataque acontece mesmo, mas a gente via ali, né, ele fazer assim, e puxar do ar, né, sem nada, e não havia magia, por mais que acusasse, e outras coisas mais. Né? Curas serem feitas, não precisa nem ser esse grau de fenomenologia, mas pessoas que sabem trabalhar tanto grau da certeza e aplicá-la que o processo naturalmente se materializa, né, neste mundo que nós chamamos de mundo físico, de mundo real, e que nada mais é do que um mundo subordinado vibratoriamente a mundos superiores. Essas pessoas sabem e entendem esta subordinação e sabem como ter acesso a esses mundos superiores que, na verdade, determinam o que está aqui. A nossa percepção é uma percepção completamente invertida. Eu sempre homenageio um dos grandes espíritos que passou por esse mundo, chamado Pietro Baldi, que usava exatamente essa expressão do emborcamento. Né? Emborcou, o navio virou ao contrário, da percepção da realidade, sendo o universo físico, a criação do próprio universo físico, fruto desse emborcamento. E o que nos dá, seres que vivemos então, por razões que a gente ainda não domina completamente, porque estamos aqui, há uma razão específica para isso. Nosso ego, né, em algum momento, quando fala um ego coletivo, o ego é divino, é natureza divina, toda a substância do ego é divina. Só que ele escolheu criar em volta dele uma completa ilusão que gera esse emborcamento. E esse emborcamento nos faz cair em grandes armadilhas, inclusive o desentendimento da ordem que a vida se processa. Nós temos acesso, nós accedemos a isso, eventualmente por mecanismos naturais que nós trazemos, porque a beleza desta criação fica claro, ao menos para mim, que nós não perdemos jamais essa natureza, ela não se desfaz, e as sementes do nosso poder divino estão ali sempre, prontas para florescer a qualquer tempo. A luz está pronta para brilhar. E o processo está disponível. Então, volta e meia a gente consegue, ou com uma oração mais conectada, ou com uma meditação mais profunda, entender que esse processo aparentemente etéreo influencia a nossa vida física. E se materializa como resposta à oração, como milagres, quase sempre auxiliados por esses canais, muitos deles aqui nas paredes desta casa, que já despertos funcionam como condutores para aqueles que ainda não estão despertos como eles, por isso são chamados de santos, porque já são íntegros, completos, não emborcaram mais, desfizeram o engodo, a ilusão, e se tornam canais, porque a história também de que a gente não pode ajudar o outro é uma bobagem. Tipo assim, só você pode resolver o seu problema. Isso é visão de ego partido. Nós somos, se a gente não acredita nisso, não adianta estar falando de unidade. É uma abstração que não tem valor nenhum. O que é unidade? Ou é ou não é. Então, se nós somos unidade, ainda que não tenhamos essa percepção imediata, se somos, a unidade funciona. E se ela funciona, seres separados não estão separados. E, portanto, um santo pode, sim, ajudar aquele que se conecta, porque houve algum movimento que permitiu isso, uma matemática sagrada do cosmos. O que nós precisamos é ter um trabalho, talvez, de reconstrução, de refazimento da percepção, e começar de lá. Bom, hoje a gente não tem mais. Eu nem deixei a galera da... Não deu aviso para embora. Não tinha não, né? Tá. Desculpa. Nós continuamos conectados, mas o fato é que isso tudo tem a ver com esse dia, né? Por isso é o título do nosso encontro. Estamos num portal. O que é isso? Né? Porque o processo é muito complexo e ao mesmo tempo extremamente simples na sua apresentação para os buscadores que somos nós. O entendimento da complexidade do processo como um todo
não é necessário. A gente até pode buscar isso, as mentalidades mais ligadas ao lado, né, de compreender, ok, mas ele é acessível para ser utilizado e ativado, mesmo porque não tem uma noção completa de entendimento em sentido intelectual, em sentido de dar sentido, explicativo. A palavra explicar diz isso muito. O processo está implícito dentro de cada um de nós, passível de ser utilizado a qualquer momento. Se a gente quiser entender, quem quiser pode seguir, mas até porque hoje é cada vez mais possível que isso aconteça. Mas o que nos importa, e voltando ao Cristo, como um daqueles que expressou isso, Cristo que viveu em Jesus de Nazaré, o poder pode ser disparado, pode ser utilizado a qualquer momento, quando a gente entende a ordem de onde ele vem. Ele vem de cima para baixo. Lembrando também que isso tudo é relativo, né? O cima para baixo é só uma forma de nós entendermos. Vem de vibrações superiores, de consciências superiores para os níveis em que estamos vivendo aqui, pensando estarmos desconectados do processo e, portanto, abdicando de nos utilizarmos dele, ou nos utilizarmos dele de uma forma partida, de uma forma fragmentada, de uma forma sem consistência, né? Orando um momento, mas ora não tanto com força, ou quando estamos motivados, né? Geralmente quando a gente consegue esse acesso é quando a gente consegue mobilizar ou por uma grande dor ou por um grande processo que nos vá lá no fundo e puxa aquela força, e aí a gente fica ali entregue, e a coisa que já é natural, que está dentro da nossa própria natureza, se apresenta na forma de um clamor, vamos chamá-lo assim, da profundeza da alma. Mas o grande movimento desse ponto civilizatório é entendermos que esses estados, que são apenas momentâneos, causados por eventos externos na nossa vida, podem se tornar estados permanentes dentro da nossa alma. E a partir daí, essas forças todas conjugadas criam uma consciência que se liga cada vez mais a esta consciência superior, nos unificando progressivamente a ela. O homem que habita esse planeta busca por diversos meios esse entendimento. Isso pela nossa história conhecida, a história que a gente conhece. Mas nós precisamos entender que esta busca que nós fizemos ao longo do tempo, criando conhecimentos dispersos, muitas vezes acreditando serem conflitantes. Por exemplo, o conflito que a gente burramente ainda pensa entre a ciência, e eu não vou chamar nem de religião, porque religião não é necessariamente espiritualidade. Mas o conflito entre a ciência e a espiritualidade é algo que denota, no sentido, a infantilidade é muito bom em certos momentos, né? Tanto que Jesus utiliza a figura da criança, a simplicidade dela, para dizer: vinde a mim, as criancinhas, ou seja, no sentido da entrega, da coisa natural de uma criança de buscar o colo da sua mãe ou do seu pai, sem nenhuma questão nesse sentido lado bom. Mas tem o lado da infantilidade, no sentido daquilo que se acha conhecedor de tudo, e nós somos infantis quando a gente conflita ciência e espiritualidade. Né? Já não haveria mais razão nenhuma para isso acontecer. Mas a humanidade como um todo, no seu orgulho, na sua vaidade, né, ainda continua nesse conflito, né, alimentando esse conflito. A gente tem ego em qualquer coisa, né, tem ego em qualquer coisa. O ego, quando eu digo ego, este ego que errou a mão, né, que virou a sua percepção de cabeça para baixo e construiu à sua volta um universo ilusório, seja individual ou em universos coletivos, que vão ao conjunto compondo esse universo que a gente vive. Então, portais como esse que a gente vive hoje, vou tentar falar um pouquinho aqui, né, dentro do aspecto que eu entendo, e tentar fazer o que a Casa de Padre Pio procura fazer, que é conjugar as coisas para a gente entender que esses conflitos não existem, porque há conflito em tudo.
Né? Conflito não é só da ciência com a espiritualidade, o conflito é na espiritualidade com a espiritualidade. Porque aquele que gosta de uma escola específica, essa outra eu não gosto muito não, porque não me caso bem. Ok, a gente tem o direito até de não ter afinidade ou empatia com uma determinada linguagem. Alguns gostam de aprender inglês, outros de aprender francês. Outros de russo, alemão, japonês. Mas se nós formos perceber a linguagem, ela tem um ponto em comum. Apesar da diversidade ser parte da criação, mas se eu uso uma linguagem, não significa que a outra linguagem não esteja dizendo a mesma coisa. E às vezes algumas dizem um pouco melhor. Né? As línguas orientais, por exemplo, a gente sabe hoje, de que desenvolvem acessos muito mais profundos, muitas vezes, que a linguagem ocidental, como ela foi construída. Mas, enfim, mesmo dentro da espiritualidade, existem conflitos. E aqui na casa a gente procura inverter esse processo. Não achar o que separa, mas achar o que une. Isso é o que não vai nos falar sobre o portal hoje, 11/11, que hoje com a internet, né, se vocês puserem no YouTube, o Google vai entrar 5.800 e não sei quantas coisas no portal 11/11. E tem coisas ali, todas elas, a gente vai poder ir aí juntando. Por que razão? Porque realmente é interessante e impressionante a conexão entre todo esse tipo. O que são esses momentos do ano? A gente tem falado muito isso aqui, né? Em que acontecem determinados, vamos chamar, determinadas interações energéticas, né? Que se chama de portal. Vamos lá. Eu tenho repetido que eu sempre vejo pessoas novas, né? E eu gostaria da gente tentar mostrar uma coisa que é importante. Aliás, o que está acontecendo hoje? Só para a gente... Hoje existe, além do 11 do mês 11, pela contagem anual solar, que é uma forma de observar o espaço. Então, o que é 11/11? É só no Ocidente, mas lá no calendário hindu não é, no calendário cabalístico não é, né? Então, de onde vem isso? Né? Por que o 11/11 é o número 11? Bom, vamos tentar ver como é que a gente trabalha e entender que realmente tem uma conexão. E é uma conexão real, que cada um lê do seu jeito, mas que, se a gente entender, fala de um movimento energético único. O que acontece hoje, além do 11/11? Nós temos alinhamento de certos planetas dentro do sistema solar. Alinhamentos, Mercúrio certamente alinhado com a Terra, alinhamentos de Vênus, Saturno, Júpiter. Alguns falam, não tenho certeza, apesar de eu ter visto algumas cartas astronômicas que mostram um alinhamento planetário. O que é um alinhamento? Todo mundo na mesma linha com o Sol, né? Então, os planetas ficam posicionados, eles que, vamos falar um pouquinho disso, né, circulam à volta da nossa estrela, ficam na mesma linha. O que tem isso? Né? Quem vê televisão e nada? Não, tem sim, claro que tem a ver. Primeiro, né, o nosso planetinha Sol, nós não fazemos esse tipo de movimento em volta dele aqui, os planetas, né? A Terra seria o terceiro a rodar em volta, e nós temos os outros planetas e os planetas anões. Esse conjunto projetado em uma bidimensão não reflete a realidade. Por quê? Porque o cosmos é todo movimento. O nosso Sol, que está no braço externo da galáxia, gira também em volta da galáxia. A uma velocidade muito alta, comparada às velocidades que a gente conhece aqui, né? Mais de 200 mil quilômetros por hora, que é mas astronomicamente nada. E o Sol, ao caminhar, carrega com ele a sua família, que quando ela gira à sua volta, o Sol andou. E ao andar, a gente não completa um círculo, a gente faz o fechamento elipsoide, como se fosse uma mola. E todo esse sistema gira em torno da galáxia. E no centro da galáxia existe um núcleo de força que muitos hoje já definem como um grande black hole, um buraco negro, que controla toda essa espiral. Isto
Hoje, quando a gente vai juntando o que a ciência começa a encontrar no século XX, XXI, principalmente com as tradições espirituais, a gente percebe que não tem acaso nessa história. Existe toda uma matemática divina que faz o processo, tanto que a astrologia é um conhecimento consistente em várias tradições espirituais. E como é que é a astrologia? Um planeta que a gente achava que ninguém se falava. Você tem astrologia na Índia, tem na América pré-colombiana, tem na Ásia Central, e são conceitos todos muito de um entendimento que existem energias que são trocadas, cruzadas, armazenadas nesse conjunto familiar, que é o conjunto de planetas que vivem em torno do Sol. Cada um deles abrigando humanidades em diversos estágios vibratórios. A gente não vai encontrar humanidade física nos planetas, em quase nenhum deles do Sistema Solar, porque o único que tem essa humanidade nesse padrão vibratório, que é o da matéria física, é a Terra. Os outros já foram, já tiveram. As entidades que vivem lá vivem em estados vibratórios que para nós são estados que a gente chama de espirituais. Mas o fato é que esta família caminha. E olhando para a nossa planetinha Terra, cada um de nós aqui é um centro de força divina. E a gente está criando o tempo inteiro. Nesse exato momento aqui, nós temos campos de força à nossa volta emitindo pensamentos conscientes. Cada um de nós tem a sua individualidade aqui, está pensando. Mas isso é 1% do que nós somos. 99% são estruturas inconscientes. Sejam elas pensamentos nem tanto, mas sentimentos, emoções, isso tudo compõe um status vibratório, é uma assinatura energética que não se restringe a nós, a gente está emitindo isso para o espaço, isso está se juntando com outras estruturas, isso compõe todo um processo e o cosmos é um super, posso ficar falando aqui, acho que 10 minutos super, não vou definir, computador, que guarda com precisão tudo aquilo que nós, os registros acásticos, né, das tradições orientais, com precisão tudo aquilo não só que nós pensamos, que interagimos e reflete sobre nós, dependendo do grau de consciência que a gente esteja. Como nós estamos num grau de consciência que a lei que domina é a lei que nós chamamos de lei kármica, para usar a denominação sânscrita, a lei de causa e efeito, ele é um supercomputador que gerencia todas as causas que nós criamos e nos devolve todos os efeitos que são o fruto daquelas causas. Individualmente, em indivíduos mais complexos, somos nós e aquelas criaturas que estão ligadas a nós por afinidade evolutiva, sejam familiares ou sejam pessoas linkadas por diversas... Por exemplo, nós aqui temos um grau de afinidade evolutiva. Não estamos nesta sala, nesta casa, por acaso. Em algum grau, não somos desconhecidos, aleatórios, caminhando pelo espaço. Esse processo é um processo vivo. Só que a gente não controla ele, mas ele funciona. E aí, a cada volta que a Terra dá em volta do Sol, não é um círculo, esse conjunto de forças se repete, mas se repete sempre não em igualdade, em semelhança. Porque o Sol já andou também, então a força que mexeu no ano passado não é a mesma que mexe nesse ano, não é a mesma, mas o momento em que aquela volta se dá é semelhante. Por isso a gente pode dizer que há repetições de portais. Vamos ser lá? Não, eu ouvi uma música, não estou muito acostumado. Não tem problema. Não fique constrangido. É um processo que se repete em semelhança, não se repete em igualdade. E por que isso nos interessa? Porque em cada momento dessa volta é específico para um tipo de energia que chega para nós. Ora, os chamados portais 11 do 11 são portais que se conectam a outros, que nós temos falado aqui. A gente tem falado aqui já há bastante tempo, desde que a gente mostrou em setembro que havia uma conexão dentro dos portais caracterizados pelos meses que estão entre agosto e setembro, seja qual for a forma de nós olharmos,
seja pelo calendário gregoriano solar, seja pelo calendário lunisolar, cabalístico ou védico, seja como for esta forma, os portais se apresentam e as leituras de linguagem são diferentes. Temos um exemplo aqui, Quaresma de São Miguel Arcanjo para os cristãos, porque se junta com aquilo que se chama na Kabbalah do Rosh Hashanah, e das estruturas dentro do calendário védico, que são, né, o Ganesha Chaturthi, que são fugiu o nome agora, né, está um de vale na minha cabeça, Navaratri, que são a visão da Mãe Divina, com as 3 figuras específicas da Mãe Divina. E esse ano foi muito claro, porque ficou tudo muito perto uma coisa da outra. Porque nós realmente estamos, como eu falei, esse ano, né, lembrando essa caminhada solar, o Sol andou, e nós andando com o Sol, estamos movimentando dentro da galáxia para um determinado padrão de energia que é diferente. E, portanto, esse ano é um ano diferente do outro, e foi um ano, e está sendo um ano muito denso, porque os movimentos que a estrela fará na galáxia vão trazer reflexos kármicos para toda a humanidade que vive no planeta, ou, e aí está o lado bom da história, né, porque quando a gente fala reflexo kármico, talvez se a gente apostar para a maioria de nós não sejam coisas tão harmônicas, ou nos permitir tomar rédea de um movimento que nos faça transcender aspectos kármicos, mesmo aqueles aspectos que a gente diga que são bons. Porque quando a gente transcende o aspecto kármico, não tem nem bem e mal. Tem uma coisa que eu, para não confundir muito, não tem bem e mal, eu quero bem, eu não quero mal. Não, mas eu quero uma coisa que está acima do bem e do mal. Então, para ficar mais fácil da gente digerir, eu escreveria aqui mal, bem, e aqui eu escreveria bem, bem grande. Seria um super bem. Acima do bem e do mal, porque eu não consigo. Eu aqui vivo de julgamento, aqui vivo de condenação, aqui vivo de justiça, aqui eu vivo de amor. De uma força poderosíssima, muito maior do que aquela força. A gente não combate o mal aqui. Por isso Jesus diz, não se resistais ao mal. Não é você não resistais ao mal, você está num estado que você está absolutamente indemne. Esses momentos como nós estamos passando, que a gente chama de um portal, né, que vamos falar hoje especificamente de um, são momentos em que a gente tem essas duas alternativas. Ou colher os frutos já plantados no movimento natural e inercial. O que é um movimento? Inércia, para a gente dá o entendimento de uma coisa parada, né? Mas não é. Inércia é um movimento, seja qual for, em velocidade ou parado, ao movimento ou ausência dele, mas a inércia é algo que não muda, ela está num processo que fica ali respondendo somente ao disparo inicial. E o disparo inicial é o que a gente chama de pecado original. Foi a gente achar que era uma coisa, a criação, e não é. Isso é uma inércia. Continuamos achando isso. Nosso movimento continua nessa direção. Nos leva à dúvida, à incerteza, à dor, ao sofrimento, ao karma. Eu preciso mexer nisso. Eu tenho condição de fazer esse movimento todos os momentos, mais especificamente, com mais facilidade, nas horas de só a galáxia, para não crescer muito a nossa área senão a gente vai ao infinito e aí o intelecto dá problema, né? Tem gente que ficou literalmente louca quando tentou demais com o intelecto chegar aos entendimentos que não são passíveis ainda do nosso intelecto atingir. Então, vamos ficar só na galáxia. O que eu falei que é um buraco negro no centro da galáxia, muita gente define como o Sol central. Né? Vocês devem ter ouvido esse termo, né? Tem uma luz, um raio, o portal é o Sol central, nessa aqui é a nossa galáxia, né? Lá, isso aqui é uma coisa horrorosa de fotos, né? Imaginem como se fosse um turbilhão, um vórtex. O Sol está num dos braços externos aqui. Desse centro da galáxia, o buraco negro, na verdade, é muito desconhecido ainda. Ele
A gente já sabe que ele emite radiação, inclusive, hoje em dia, fisicamente falando, mas não vamos descobrir muitas coisas ainda em relação a isso. Energias que não são energias visíveis, não são uma chuva de fótons, até recebe, mas é mais do que isso, são vibrações mais sutis, que vão mexer, que vão atingir, estão atingindo o planeta, e vão atuar em diversos níveis dos habitantes dele e hoje todo mundo sabe o que é um algoritmo. É um conjunto de instruções que você usa na teoria da computação. Meu, Adriano, me corrija isso. A gente tem especialistas, eu sou ousado pra caramba. Eu falo coisas aqui, mas tem filósofo, tem gente assim, tem mérito, tem tudo aqui. Quando a gente. O algoritmo ele vai criar ele vai ter um efeito, né, na programação, a programar, para que aquilo no sistema entre numa função e o sistema cumpra as suas funções. Então, essas energias são algoritmos, no sentido que elas vêm, não é chegou um fóton aí do nada, pá, bateu na sua cabeça. Não é bem assim, né? Aliás, nós estamos sendo bombardeados nesse exato momento, a gente não acredita, mas estamos. O tempo inteiro, por energias. Mas nenhuma delas é aleatória. Não há espaço para aleatoriedade nesse universo. Isto vai se tornar um dia, se Deus permita, e assim será, uma absoluta verdade, sem que isso, que a única coisa que isso não chegou pela vaidade do homem, que se acha, né? Outro dia eu vou trazer isso lá em Friburgo, eu vou mostrar para vocês, uma revista agora. Eu falei, gente, ainda é isso mesmo. Né? Uma reportagem, uma revista de divulgação científica, que estava lá assim, como a mente cria matéria, últimos progressos científicos que mostram, essa é a chamada, né? Aí eu olhei e falei, opa, o que esse cara descobriu aí? Porque eu entendo que não tem nada a ver, a mente não cria... Desculpa, olha só, olha meu ato falho, como a mente cria matéria, essa é uma verdade. Não, a reportagem é como a matéria cria a mente. Aí eu fui olhar para ver, né? Usou o gráfico, fez aquilo às vezes, para explicar mesmo como é que a mente surge. No final o cara, não, ainda estão, né? Mas a vaidade precisa, né? A neurociência agora, eu descobri. Gente, bom, nem vou continuar, a gente só sabe o seguinte: não tem aleatoriedade, essa energia toda é uma consciência perfeita e não chega um fóton sobre a nossa cabeça que não esteja dentro desse super sistema cósmico programado, algoritmizado e chegando a nós, porque nós estamos sendo, a gente é um ser criador inconsciente. Na maior parte, estamos criando essa energia e está chegando. Só que a todo tempo nós somos convidados a mudar de postura, de percepção, de nos tornarmos criadores conscientes. A partir de um entendimento, uma consciência cada vez mais intensa, entendendo a vida como ela é, sem a visão, né, aleatória não, restritiva, ilusória do nosso ego, que vai criar o que nós chamamos de mal. Isso é o mal. Só isso. Não é Deus, tem outra discussão também que a gente não vai entrar aqui. Mas o fato é, os portais servem para que essas energias periodicamente cheguem a nós, programadas, e nós, recebendo essa energia, ou não fazemos nada e continuamos a nossa vida, a nossa vidinha mesmo, pode ser um cara mais rico do mundo, mais cheio de responsabilidade. Um dia, meu amigo,
essa história vai acabar ali, ó. Seu corpo vai parar de funcionar e não vai mudar, não tem... Ou o sujeito não muda, a ilusão nossa é tão grande que as pessoas acreditam que no espaço dos 40, 50 anos faça diferença em relação à vida cósmica. Então, o processo é um processo de despertar, essas energias chegam, e aqueles que sabem se utilizar delas despertando, começam a se transformar em seres cada vez mais conscientes e cada vez mais capazes de influenciar a sua vida em qualquer direção, quiçá uma direção ampla, de plenitude. Né? Eu estou começando a falar aqui já no mood do nosso encontro de Friburgo. Né? É uma vida de plenitude no sentido de você poder influenciar a ela, mas entendendo que quando eu faço isso, eu não estou abandonando a unidade da qual eu sou um componente. Não gosto de usar uma parte, porque parte é partido. Eu sou um componente dessa unidade. Então eu vou poder influenciar a mim e a vida de várias outras pessoas. Isso é o que ocorre. Quando alguém desperta, já dizia Gandhi, ele desperta milhares de almas até sem saber. Ou as encaminha, ou ajuda a encaminhar para o despertar. Mas é preciso despertar. Se você começa, você está oscilando, uma hora eu estou aqui, a minha emoção me domina, o meu condicionamento me domina, a minha reatividade me domina, o meu entendimento fica naquela zona ali que está desligado dessa estrutura que, na verdade, comanda a criação. Né? Por isso é que vale, quem ora, quem medita, consegue ir aos poucos se integrando dentro dessa escola. Bom, ok, então, entendido que existem portais. E que portal é esse de 11 do 11? Até hoje a gente começou um pouquinho mais cedo. Ele fica num período do ano. A gente tem que entender que a Terra tem 2 hemisférios, então o que é primavera aqui é o outono na Europa, né? A gente tem que ter um entendimento global desse processo para não ficar olhando as coisas de uma forma muito restrita. Mas o 11 do 11, vamos perceber pelos números. São 4 números 1. Ele geralmente ocorre na visão da astrologia solar, sempre durante o signo de Escorpião. Nas astrologias lunisolares, ele não ocorre sempre no signo de Escorpião, mas também nelas, quase sempre. Vou usar um exemplo, que é aquele que eu tenho mais conhecimento para mostrar as afinidades e as simultaneidades. Para 11 do 11 é aqui, mas e se for por esse ângulo? Mudou tudo? Não muda, não. É uma coisa bastante bem conectada e que a gente mostra que seja qual for o ângulo que eu aborde, eu vou chegar a percepções semelhantes. A astrologia cabalística é baseada em meses lunisolares. E o mês que se relaciona com o signo de Escorpião se chama Resvan. Resvan eu não gosto do mar porque eu não quero saber do mar. Tem gente que chama de Resvan porque é um mês que normalmente é um mês meio bagunçado. É um mês que... Por que esses meses são mais densos, outros menos? Por tudo que eu mostrei. Quando se gira em torno da Terra, vem projeções vibratórias que algumas delas têm uma característica X, outras diferentes. E nós estamos, desde setembro, nesse ano, entrando em vibrações sequenciais, como um algoritmo mesmo, complexo, que está nos propondo que nós entremos em estados de mudança, a partir do nosso livre-arbítrio, a partir da nossa decisão. Esse mês que ele é dito complicado, né, que é um mês difícil, simbolicamente está posto dentro dele, é um mês regido por um signo, né, quem conhece a astrologia aí, também temos astrólogos, desculpem a simplificação, é regido pela água, pelas águas profundas, e é um signo que faz com que as águas profundas, quando a gente fala em águas profundas do nosso ser, né,
usando uma analogia também, né? As primeiras camadas de profundidade são camadas kármicas. Então, quando eu me aprofundo dentro do meu ser, ainda dentro do que a gente chama de ego, eu vou encontrar ali as camadas kármicas. E aí, geralmente, numa grande probabilidade, na maioria dos seres do planeta, essas camadas kármicas são águas complicadas, que nós temos por esta inércia do pecado original e pelo alimento desta inércia deixado crescer dentro do nosso ser, como águas lodosas. Eu vou passar uma coisa, a visão védica tem uma saída para mostrar, mas é do lodo que sai o lótus. Não é? A raiz do lótus está lá e aquele cheiro horrível é a mesma substância. Não é a mesma substância, mas são os mesmos átomos. Só muda as moléculas e vai sair o perfume do lótus ou do lírio. A gente tem aqui com facilidade, né, o perfume do lírio sai também do pântano. Então as águas profundas primeiras são as águas e a gente assusta. E aí Resvan se torna um mês amargo. E Resvan, esse mês de Escorpião, se torna um mês linkado a símbolo do dilúvio. Que foi o que aconteceu? As águas vieram e varreram a humanidade toda. Noé constrói uma arca, porque a arca de Noé é a primeira defesa kármica, no sentido de você preservar a vida e manter ali dentro, mas é um símbolo muito profundo. Noé é um ser que você veja que ele é um patriarca, mas ele nem está posto dentro das estruturas dos canais patriarcais, porque depois, quem viu, passou um filme agora ultimamente, né, tem vários símbolos que entram em sequência depois que termina o dilúvio. Mas o que nos importa aqui é um mês de dilúvio, é um mês em que as águas profundas são mexidas. Mas eu já falei do lótus, imagina que a gente vá mais fundo. E se eu vou mais fundo, eu vou sair das águas kármicas para paradoxalmente encontrar. É como, olha só, vou tentar fazer uma imagem para vocês. Vocês já viram a cobra engolindo o próprio rabo? O Ouroboros? Quando ela faz esse movimento, o que é cabeça e rabo, vocês já fizeram uma analogia mental, uma experiência mental do que acontece quando essa felicidade? Porque imagina que a boca está aqui, né, na cobra, e o tubo digestivo está aqui. Então, o início do tubo digestivo pega o final, e vai entrando uma coisa na outra. Esse processo, se continuar, ele inverte, vai virando. Ela vira uma vez e vira direito, dentro de um círculo aparentemente fechado. É um processo de quê? O que é de cima e é embaixo é a mesma coisa. Então a água mais profunda, ela é, na verdade, eu chego na água profunda, além do nível kármico, ela encontra a centelha divina que está dentro de nós. Ela encontra um núcleo ígneo, usando a analogia do planeta Terra. Se eu furar o oceano, vou chegar lá no pré-sal, naquela história toda, e se eu for, eu vou chegar no vibratório ígneo, que é onde está a centelha divina. Então, portanto, esse mês, que é um mês desafiador, porque ele nos fala dos imediatismos do nosso karma, ele pode se tornar um mês onde a perfuração corajosa leve a níveis que vão encontrar não águas lodosas, ainda que da água lodosa saia um perfume, o fogo que corresponde à luz que nós estamos procurando, dentro de nós mesmos. Escorpião, nós temos aqui na casa, porque ela hoje vive em outro plano, uma companheira que fazia mapas, e fez um mapa de Padre Pio. E o mapa de Padre Pio, o mapa de Paramahansa, todos têm aspectos de Escorpião e dos seus regentes extremamente desafiadores e profundos. Porque leva exatamente essa ambiguidade, se a gente olha pelo lado kármico, e leva ao poder de, pela água profunda, primeiro limpar e depois chegar ao núcleo ígneo de fogo, de luz que nós temos dentro de nós. Portanto, 11 do 11 é um portal dentro do Escorpião que traz essas duas opções. É um bombardeio de energia que tem dentro do seu padrão, primeiro, para aqueles que estão desavisados. Então vai acontecer, vocês devem ter lido lá,
Tem gente hoje que teve muito sono, tem gente hoje que acordou enjoado, tem gente hoje que ficou mais nervoso, né? Ouviu pessoas ficarem nervosas na sua frente. Cada um de nós vai responder a isso de uma forma específica. Mas, ao mesmo tempo que isso chega, também tem um padrão que permite, não, eu vou mover as forças, independente daquilo que me chegue, para colher dentro dessa energia aquilo que é capaz de se tornar um grande perfurador das minhas águas profundas e de libertar essa energia, porque ela vai estar potencializada pelo portal. Isso é um portal. Portal que nos conecta a mundos superiores, a energias superiores, mas que tem efeitos diferentes para cada uma das pessoas que vai receber aquela energia. E se ela estiver consciente de como ela manobra isso, melhor ainda. Bom, e aí curiosidades sobre o número 11 do 11. Bom, tá, mas e aí? Mas esse é 11 nunca o outro calendário. O mês de Resvan eu já falei. Mas nós estamos hoje no dia, já passou para o 14, estamos na lua cheia. Estamos em Escorpião, o portal se dá nesse ano, então vamos falar de especificidade desse ano, em uma lua cheia, no signo de Taurus. Qual é a força desta lua em Taurus? Taurus é regido pela vibração do planeta Vênus, que é um dos melhores planetas, porque é o amor, é a beleza, é a riqueza, no sentido amplo, né? Não no sentido egóico. E, portanto, quando eu tenho uma lua exaltada, em plenilúnio, não estamos vendo não, porque resolveu a água vir, né, para dar uma limpada, né? Então, baixou a água direto hoje aqui, mas a vibração dela está, a vibração da lua plena em Taurus, né, com o seu olho na constelação de Taurus. A grande estrela alfa chama-se Aldebaran, que é uma das estrelas mais conectadas à vida planetária do nosso planeta. Nós falamos muito de pleiadianos, falamos muito de arturianos, nós falamos poucos, não sei como é que eles chamam, dos aldebaranos. E o olho do touro, o olho central de touro, que é um signo de terra, né? Mas ao mesmo tempo é um signo que possui uma força absurda de elevação, entendido a sua regência planetária. Aldebaran, essa estrela, e a Lua está exatamente na constelação de Taurus, colhendo as vibrações da estrela Aldebaran e jogando-a sobre o planeta, nesta conjunção específica deste ano no portal 11 de 11. Isso já vem de antes. Nós estamos em 14 de Resvan, mas no dia 11, agora vamos falar do calendário cabalístico. No dia 11 de Resvan, que passou, agora, quando é que vocês fizeram a parada vermelha no braço? Sexta-feira. Então, na sexta-feira que passa, faz-se um determinado procedimento dentro da Kabbalah que se faz todos os anos, no aniversário de partida deste mundo, de uma das grandes matriarcas, que a gente já entendeu aqui que os personagens históricos existem, mas muito mais do que eles, a gente falou na semana passada, quando falamos de Abraão, como símbolo do ego, são eles símbolos e canais de coisas que correspondem a nós. A matriarca que deixa o mundo nesse dia desafiador de Escorpião é Raquel, a segunda e amada mulher do patriarca Jacob, a mãe de José e de Benjamim, que deu 2 filhos, e que deixa o mundo nesse dia, né, parte do mundo, e ela sai do mundo exatamente no dia 11 do mês de Resvan, que nem sempre coincide com o 11 de novembro. Não coincidiu esse ano, mas ficou muito perto. E o que é a vibração desse dia? Por que as pessoas que usam colocam uma lã vermelha no braço esquerdo? Porque o nosso lado esquerdo, na visão cabalística, é aquele lado que recebe, é o lado que luta, é o lado ligado às estruturas mais complexas do ego, apesar de ter um potencial infinito, porque o ego é divino. Então, quando eu coloco isso aqui, eu simbolizo que eu estou segurando, dentro do meu controle do coração e do amor, todas as estruturas que aparentemente me desgovernam,
quando eu não as sei controlar. E Raquel foi isso. Raquel foi a mãe, no primeiro momento, ela era mais rebelde do que a sua irmã gêmea, Léa, né? Foi aquela que Jacó amava, mas veio depois. Mas é a que, na verdade, é a grande mãe próxima de nós. A mãe divina é o lado materno de Deus, que se expressa em diversas formas. Inclusive está aqui. Na expressão de Raquel, é aquela que está mais próxima de cada um de nós. É a mãe que nós podemos ter contato a cada tempo. É a mãe que nos ajuda, quando a gente chega nesse período aqui, onde o karma aparece, a nos vincular a esse amor, o amor dessa presença, que ela é a própria expressão da Shekhinah no planeta, presa dentro de nós, né, e que precisa ser desperta e ao mesmo tempo que nos ajuda, né, vamos chamar lá uma expressão mental que a gente precisa, mas é muito mais de sentimento. Em 11, olha só a aparente coincidência, em 11 de Resvan, todos os anos, se faz, a partir da Ilá de Raquel, uma movimentação de saída dos nossos karmas, a partir do auxílio maternal e amoroso da Mãe Divina, que é representada simbolicamente por Raquel, como para os cristãos é representada por Maria, a Mãe de Jesus. Mas a linha consciencial e vibratória, o aspecto materno é o mesmo e único. Ora, portanto, o número 11 é interessante, ele está aqui, o portal do 11/11, e aparece aqui no dia 11 do mês de Resvan, que foi na sexta-feira. Então, que dia que foi sexta-feira? Foi 8, e caiu exatamente no Shabat. Esse ano foi mais forte ainda, porque esse ano é um ano... Gente, eu estou aqui há uns 2 meses, não vamos perder a chance esse ano, pelo amor de Deus, vamos reforçar os nossos estados internos, vamos trabalhar neles para que a gente possa saltar por cima de carros. Mas tem uma outra coisa interessante sobre o número 11 e o 11. Aí eu posso ter uma digressão que a gente vai fazer. O que dá a soma de 11 mais 11? 22. Né? Olhando pelo alfabeto hebraico, são as 22 letras que se compõem do alfabeto hebraico. E elas, em conjunto, formam um círculo vibratório que coordena toda a criação do planeta. A partir dessas letras, diz a tradição cabalística, das energias que estão nessas letras. Não é a letra é um canal de energia, é um repositório, um portal ao mesmo tempo. Né? A letra é especificamente um portal, cada uma delas. As 22 compõem a estrutura por onde as energias passaram, se combinando para determinar a criação dos universos, inclusive o nosso, que a gente vive agora, esse universo mortado, esse universo caído. E, portanto, quando eu tenho um portal de 11, do 11, eu posso derivar. Então, é um portal forte porque ele permite. Eu já comecei lá atrás, em setembro, desde que começou o 7º mês, nós já estamos no 8º mês da contagem cabalística, que é um mês que, ao mesmo tempo que é um mês duro, é um mês de 8. Ora, o 8 é o símbolo em pé do infinito. Então é um mês que tem o potencial de nos levar ao infinito. Pelo quê? Pela profundeza do mergulho lá dentro, até encontrar a centelha. Eu encontro o infinito dentro de cada um de nós. Eu posso fazer isso. Esse potencial existe, facilita, se eu entendo isso. E chegando esse portal neste mês, próximo do 11 de Resvan, essa energia está ativada ao seu nível máximo. Por isso o portal desse ano está sendo tão celebrado. Eu não estou falando de nada do Kabbalah. Se vocês olharem no YouTube, pouquíssima referência vai ter. Outra referência ao número 11, que é importantíssima também. Bom, já falei tudo aqui. Alguém tem alguma... O 8 é o 8º mês. Esse mês Resvan, na sequência de meses do calendário cabalístico, é o 8º mês.
ok? Porque o mês de Tishrei é o 7º mês. O ano novo, que a gente chama o Rosh Hashanah, não é no primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano é no signo de Áries, é o mês de Nissan. O 7º mês é o mês correspondente à possibilidade e à criação do homem. E, portanto, é um ano novo para o homem. O homem que eu digo é o homem e mulher, a humanidade terrestre. Para cada um individual. E aí, depois que a gente abre o portal, né, que se abre no ano novo, que é a cabeça do ano, vem descendo da cabeça para baixo. E o 8º mês é o que vai mexer exatamente com todas as estruturas profundas, tendo o potencial do infinito, por ser o 8º mês, é só deitar o 8, né? Que é ao mesmo tempo de riqueza, tanto que um dos símbolos, um dos nomes que são vinculados ao mês de Resvan, parece paradoxo, é o nome de 72 do dinheiro. É um dos nomes que deve ser altamente mentalizado esse mês. Para quem quer, saibam que esse nome aqui, o nome 45º da lista de 72, é o nome vinculado ao dinheiro e é um dos nomes que estão vinculados à vibração do mês de Resvan. Por isso eu não gosto do nome de Mar Resvan, porque a gente está chancelando a falar Mar Resvan, que vai ser um mês amargo. É um mês difícil, mas não necessariamente amargo se eu souber vincular a minha vibração a essas estruturas que nos trazem possibilidades a serem optadas ou serem escolhidas pelo nosso próprio ser. Agora, outra coisa do número 11. Eu sempre falo aqui, Jesus. Eu não consigo tirar isso aqui. Nem vou tirar mais, não vou tentar mais. Não vou tentar, não. Você tira? Porque o pessoal lá de trás não vê, o pessoal da internet vê, mas... ela podia ser a Excalibur. Geralmente. Esse nome de 4 letras hebraicas, na verdade, são 3 letras, uma delas está repetida, é chamado do tetragrama sagrado, um dos nomes em que a divindade se apresenta. Eu repito incessantemente aqui, não vou parar de fazer isso, que a referência a nome divino é algo que está em todas as tradições espirituais. Por que se canta o nome de Krishna? E por que isto é considerado como algo de enorme poder dentro das tradições védicas? Cantar nomes da divindade, cantar nomes, em todas elas isso existe. O cantar, o falar, o verbalizar significa trazer o nome é o número antes do fenômeno, que é a materialização, vem o número, que é o conceito, mas que é muito real. A gente tende a entender isso como algo etéreo, material, que está no campo da subjetividade. Não! O número é a origem do fenômeno. E o número gera o nome. E, portanto, quando se fala do nome da divindade, é o seu potencial e a sua força mais intensa. E quando eu me vinculo ao nome, seja quais forem as suas apresentações, e por isso o nome se divide, melhor dizendo, se expressa de muitas formas para gerar a diversidade infinita da criação, e todos os poderes estão relacionados ao nome. Portanto, quando Jesus nos dá a oração chamada do Pai Nosso, ele sabia muito bem o que estava fazendo quando diz: santificado seja o seu nome. Porque, eu repito, seria uma bobagem se a gente sabe que Deus é o santo dos santos, e que santo é uma palavra que em português reflete o são único, né? Aquilo que é são, que não está doente, e portanto está unificado, é o são, em inglês é o holy, que vem de holos, do grego, heio, também alemão, vem da mesma raiz. Aquilo que é santo é aquilo que está unificado, que está íntegro, que está harmônico, que não tem mais fragmentos. Ou melhor, os fragmentos se harmonizam e se unificam em um composto maior harmônico. A santificação do nome é exatamente pegar este nome poderoso aqui e torná-lo unificado.
Porque Jesus, por que vai dizer, se Deus é tão santo, por que eu preciso santificar o nome de quem é santo? Seria uma bobagem que Jesus estaria dizendo. Ele não está. Ele está olhando por esta ótica. Santificado, Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Ou seja, o teu nome. Depois ele vai dizer outra coisa, eu acho que o português deu uma vacilada muito grande, a língua portuguesa, quando tirou do Pai Nosso a expressão perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e transformou em perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Mudou muito o sentido. Isso continua, todas as outras línguas mantêm dívida e devedor. Português é que não sei onde foi que resolveram isso, foi aqui. Mas ofensa e ofendendo, ok, que é ok, assim, mas não é amplo quanto dívida. E quando você fala perdoar as dívidas, você está falando perdoa o meu karma. Porque eu estou perdoando a quem eu acho que me deve. Porque se eu não santifico o nome, se eu não unifico isto, eu não entro dentro do campo que é o potencial libertador do cara. Ora, eu peguei esse nome aqui na mão, as letras hebraicas são números, como os algarismos romanos. Então nós temos aqui 4 letras, 2 repetidas. Esta letra inicial, que é o Yud, é a letra que mostra, é como se fosse o singular, é o ponto inicial de onde tudo parte. E portanto ela eu quero só falar que todo o alfabeto tem nada, a letra não tem nenhuma forma daquelas letras existe por acaso. Seja no sânscrito, seja no alfabeto ocidental mesmo, seja nos hieroglifos egípcios, seja qualquer grafia que é uma densificação da energia sobre a energia da forma, o hebraico é a mesma coisa. As letras existem e estão posicionadas exatamente porque captam energias e expressam energias. Veja que essa letra é a única letra que flutua, ela não está sob uma base. Por quê? Ela não precisa de base. Ela está ligada à energia mais alta da criação. E, portanto, ela é a letra inicial. Logo a seguida vem uma outra letra. Se vocês olharem, o marco está embaixo, depois você vem para cá que a gente tem uma letra para mostrar aqui de 72 para as pessoas, para a nossa meditação de hoje. Eu vou mostrar uma. Essa letra que está aqui, chama-se Rei, é a 5ª letra. Se vocês olharem, ela é composta aqui, ó, de uma dessas aqui virada de cabeça para baixo. Dá para ver isso? Nessa divisão? Isso aqui é uma escrita sorética, que é uma escrita sagrada. Você tem o hebraico escrito de várias formas. Esta aqui é a que mais se conecta com as energias superiores. Foi trazida, é uma escrita trazida pelos mestres, né, que se fala pelo próprio Moshe, quando recebeu a Torá no Sinai. É um Yud de cabeça para baixo. E aqui tem uma outra letra, que vocês vão ver daqui a pouco. A letra Dalet, que é a 4ª letra. Somadas formam a 5ª letra. Esta outra também tem essa letra aqui, ó. Mas só que ela está apoiada na linha. E se lança para o alto para encontrar esta. Encontrar esta e, portanto, forma uma letra que parece um gancho, chamada Vav. Repete-se o rei. Por que se repete aqui? Bom, aqui é o ponto inicial da criação. Aqui é a mãe divina, a mãe cósmica, que fornece o útero. E, portanto, a semente criadora entra dentro da forma da letra e forma o útero. Como é que fica o feto no útero materno antes de nascer, se um parto normal? Ele não vira a cabeça para sair? Pois o Yud faz esse movimento para nascer o quê? Toda a criação do cosmos. A outra letra Vav, ela reflete toda a natureza que nós vivemos hoje. Ela tem o potencial do Yud, mas desde que eu pise os pés na terra e me lance, ela significa por todos os sentidos a fé, a certeza. Eu me jogo lá para cima, para onde? Para onde as coisas vêm. Mas a ponta está onde? Pisada na terra. E, portanto, eu faço materializar o que vem do alto e trago para baixo, trago para a minha vida, trago para a vida para a vida humana. Quando a gente começa a crescer, você não se preocupa mais só com você. A segunda letra é a mesma letra aqui, só que ela está em duas, porque nós estamos vivendo um mundo partido, em que esta letra daqui
está posta aqui para dizer, olha, ela é igual a outra, mas ela não é igual ainda, porque ela não se unificou. Bom, agora vamos aos números, né? Ele já botou lá. Deixa. Não, eu vou primeiro colocar o mês. Chega aqui. Segunda lá. Deixa eu... Não, agora não. Eu primeiro vou falar um pouquinho daqui. Essa letra vale 10. Essa letra vale 5, aqui vale 5, essa vale 6. Estas duas compõem um nome de Deus, chamado Yah. Aliás, todo mundo que é cristão canta esse nome nas missas sem saber. Aleluia. Alel é louve-se. Alel, lu, a, Yah. Aleluia. Como Hosana também. Hosana é a mudança do hebraico Hoshiana. Me salve. Hosana, Hoshiana. Nas alturas. Hosana nas alturas. Me salve de lá. Então, existe muito mais coisas em comum, como existem mais coisas entre o céu e a terra que a gente não sabe, entre as visões religiosas diversas, e que brigam tanto entre elas, eu não sei até porque hoje eu não consigo entender. Bom, soma isso aqui, 10 mais 5, 15. Reduzindo a longe, soma 6. 6 é o número que corresponde a toda a criação que se manifesta aqui. Mas o que me interessa são essas duas últimas letras aqui. Esta é a sexta letra, Vav. E esta é a quinta letra, 5. Soma 6 com 5, 11. 11 é um número que caracteriza o estado vibratório que nós vivemos. O tarô é a carta da força, porque existe realmente uma força infinita aqui, mas uma força desgovernada, completamente desgovernada, mas que compõe tudo aquilo que nós chamamos de mundo material. Tanto que é um número irredutível, o número 11, na numerologia. E aí, o 11, por ser este número, caracteriza tudo que é o corpo humano, as coisas. Eu preciso trabalhar o 11. Quando eu duplico, transformo em 22. Que são todas as letras do alfabeto hebraico e que compõem a criação, onde está a saída para que nós encontremos a ligação que vai unificar o nome divino. Esse nome aqui é impronunciável, tem até pronúncia, mas a gente não pronuncia como pronuncia Yah, e aqui também não se pronuncia cortado, mas não se fala, você fala as letras do nome, o máximo que se faz é isso, porque este é o nome da misericórdia. Expressa a misericórdia divina, porque ele começa com a letra principal e nos propõe a unificação de todas as forças para que nós encontremos a natureza verdadeira em nós. Segura pra gente? Vamos nos preparar. Eu quero, antes da gente meditar, a meditação não vai ser com as letras. Lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó. Olha lá, tirando o Yud virado grávido aqui embaixo, aparece a quarta letra chamada Dalet. O que são essas duas letras que estão ali? Essa outra letra aqui também, ela, se você olhar, ela está posta dessa forma aqui, mas toda inicial, essas três coroas, tudo isso tem um significado. A letra Nun, que é uma letra, essa letra e essa letra regem o mês de Hesban e o signo de Escorpião. Nun e Dalet. São as duas letras desse momento vibratório. O que eu trouxe aqui? Vamos portar o 11 do 11. São letras desafiadoras. A letra Dalet pode gerar um desgoverno, nos leva da riqueza à pobreza, mas ao mesmo tempo ela é a letra da palavra Daltot, que significa portais, porta. Então, a letra, nesse mês de Hesban, nós temos a porta mais poderosa para entrarmos, que está no portal 11 do 11. E 11 é um número, quem é cabalista aqui sabe, existe uma oração muito poderosa, que é a oração que hoje substitui o ato que era feito no templo de Jerusalém, que era o ato até que Jesus mais gostava. Ele tinha mais, que era o acendimento do incenso pela manhã pelos sacerdotes, que se fazia isso na porta do Santo dos Santos, que era a última passagem
né, do templo que estava ali, onde fazia o altar do incenso. E o incenso tinha componentes rígidos, que eram, quem adivinha quantos eram? 11. Mas por que 11? Também não foi à toa 11, 10, não. 11, porque 11 é tudo que relaciona-se ao corpo físico. E quando eu queimo um incenso, eu estou transformando a natureza pesada do físico, trazida ao nível do karma, do pecado, em algo que sobe e vai embora para encontrar a divindade. E o Ketoret, ou o incenso, o acendimento do incenso, que hoje não se faz, não há mais templo físico, mas o templo verdadeiro é um templo que a gente tem dentro de nós, cada um de nós. A Ketoret é hoje uma oração, transformou-se numa oração que é usada e ela é sagrada em cada ponto, e o que se diz é que os códigos vibratórios das letras trazem a mesma energia de fazer o movimento físico que era feito por um sacerdote consciente. Nem todos eram, né? Mas um sacerdote consciente daquilo que estava fazendo. Quando eu rezo uma oração chamada Ketoret, que a gente vai falar dela aqui hoje, isso é uma coisa mais voltada para Kabbalah, mas eu estou dando como exemplo, você fala cada um dos ingredientes. E se você olhar as letras que compõem os nomes dos ingredientes, você vai ficar bobo com o significado de cada uma delas, para romper karmas, para limpar karmas, para fazer cura e todas as outras coisas mais. Eu estou querendo dizer isso porque a junção de letras em quaisquer idiomas, repito, mas estou usando aqui porque o 11 é uma coisa que, enfim, nos fala, né? Mais diretamente por causa do portal, que fala o corpo físico, que fala a transformação do karma físico em algo que sobe ao divino e se eteriza. Essas letras eu recomendo para aqueles que concordarem, meditarem nelas, porque significam, são as duas letras que regem o signo e o mês. Bom, mas eu botei aqui e o Mike botou uma coisa antes. Lá nesse quadrinho que eu baixei, olha só as coincidências que não são coincidências. Vocês viram 3 letras combinadas em 72 posições. São chamados 72 nomes de Deus, que são tirados da Bíblia, né, do livro do Êxodo. São os versículos que descrevem a hora que Moisés chegou na frente do mar, com o povo e os egípcios lá atrás, o desespero, né? Eu estou preso na frente do mar e eu estou com o povo inteiro atrás de mim. E naquele momento de desespero, Moisés começou a olhar para Deus, e o que conta a tradição, que não é só a história, é o símbolo disso. Ele disse: vem cá, você está fazendo o que parado aí? Vai! Vai como? Estou com o mar na minha frente. E Deus: anda! Passa! E conta a tradição, né, que Moisés estende o braço e o mar abre. Mais outras tradições contam que teve um corajoso, né, que entrou e foi entrando, e a água subindo, e o desespero, não sei se era desespero, ali já estava no nível daquela certeza que a gente fala. E quando chega aqui, o mar abre. É tudo um verso que a gente faz, né? A gente quer crer. A gente quer ver para crer. Então, mas a gente não, se a gente tiver fé, a gente vai ver. Mas não é fé cega. Não tem nada a ver com fé cega, com fé religiosa, com Deus vai fazer eu ficar parado aqui. Não, nada disso. É um movimento que a gente faz dentro da gente e que leva a isso. Agora vejam só, lá no nome de 72, bom, por que a gente deixa de fazer as coisas? Por que a gente deixa de fazer as coisas nesse nível que a gente precisaria fazer e pode fazer? Qual é a antítese da certeza? É a dúvida, né? E qual é a maior causa da dúvida? O medo. E aí eu vou apresentar a vocês um nome que está lá no conjunto dos 72, que é o nome de número 36, que é o antídoto do medo, para quem quer usar essa meditação. E só botou uma letra. Esse nome aqui. Esse nome tem vários nomes que falam de medo. Esse nome aqui especificamente
ele é usado para que... Agora, olha só que interessante. Botou uma letra chamada mem. O Michael, aqui machista, falou mem. Mas o mem em inglês não é mema, é com N. Então, não é. Tá aqui, ó. Essa letra daqui é uma letra vinculada àquele processo maternal cósmico. Inclusive, é a letra inicial da palavra água, lime. Todos os nomes 72 têm muitas significações, várias que se conjugam na conjunção deles, mas esse nome aqui é dos nomes que, onde eu fui estudar, que é um livro de Raziel Ramalach, que é o livro do arcanjo Raziel, que foi quem apresentou os 72 nomes pela tradição ao próprio Adão. Então, em Raziel Ramalach, esse nome é um nome forte para combater o medo. Apesar de eu estar vendo a carinha da Ruth ali, que ela já pensou em outro nome, mas acredite que este nome fala sobre o medo também. Agora, por que eu botei aqui? Olha que interessante. O nome que combate o medo é um nome que acrescenta as letras do mês de Escorpião, do signo de Escorpião e de Esvan, a origem, a letra que começa a palavra água. Então, qual é o que a gente tira disso? Não, quando chegar na frente do mar, avança. Mete a cara, faz força para entender isso. Se afogar a primeira vez, é igual vida de videogame. Você vai voltar e vai ganhar outra vida. E vai continuar fazendo. É verdade. Não é uma coisa para desistir de cara e ir embora para casa. Porque a gente discrepa por causa disso. A primeira tentativa errada. Então, é a persistência de entender que o nome... Agora, olha só outra curiosidade. Essa letra se compõe de duas letras. Ela se compõe dessa letra aqui. Se a gente tiver um exercício mental, é só compridar, esticar aqui, puxar, saiu a primeira parte do mem. E aqui? Quem que diz que letra é essa? Ela só está sem o rabichinho e está deitada em cima da outra. Nada disso é por acaso. As forças que são disparadas por esta forma conduzem, por nós termos o medo como característica principal, ajudam. Esse nome é um nome, portanto, que nos ajuda a sair da vibração de medo. Por isso eu trouxe aqui, porque no portal 11 do 11, a gente tende, né, a buscar forças para poder entrar direito dentro dessa vibração. Entrar com a escolha certa. Não entrar para deixar o karma nos abater, mas entrarmos para tomar rédea. Né? Tomar rédea nos lembra uma outra tradição. É entregar essa rédea. E aí entregar a rédea a quem? A nossa natureza mais profunda. A gente tem divindade dentro da gente. Aquela força aí que mergulhando lá, a gente vai encontrar. O que o Krishna fez, que é o símbolo da divindade, né, com o Arjuna? Meteu a mão na rédea da carruagem dele, na batalha. E Arjuna disse assim: eu nem quero seus exércitos, eu só quero você comandando a minha carruagem. E o outro lá, bobão, escolheu os exércitos do Krishna, que eram enormes, poderosíssimos, não ganharam a batalha. Mas Krishna conduziu a charrete. Quantos cavalos tinha a charrete de Krishna? Quantos sentidos nós temos? Qual é o número da letra rei? Então, assim, essa matemática simples do Bach, que eu estou falando de soma, espelha uma matemática divina, que é extremamente poderosa, complexa, mas na qual nós abrimos mão. Abrimos mão porque estamos condicionados a uma pequenez, a uma restrição, a dor e sofrimento, coisas que nós achamos que aprendemos e que é difícil de libertar, mas a hora é sempre agora. E esse agora é um agora bem poderoso. O portal esse portal, por acaso ou não, acredito que não,
vai se estender até o dia 23 de novembro, que é o dia que nós estaremos no auge do nosso encontro de Friburgo. A gente está até pensando, já teve gente que pediu para ver se passa pela internet. Vamos ver. Vamos ver. Ao vivo, se meu celular pegar, lá pega direto. E a gente vai sugerir que as pessoas que quiserem acompanhar pela internet, né? Qual é a tua ideia, Michael? Botar ao vivo no meu celular. Sim, passar ao vivo o que a gente tiver lá, os encontros que nós tivermos. Para quem não conseguiu ir, quem não pode ir. E avisa que a meditação principal é às 5 horas de sábado. Mas aí eu vou passar, vocês não sabem. Vocês não sabem. Não, olha só. Está comentando o seguinte, vai ser mesmo. Não. Pior que é verdade. Os desafios a gente tem que ter toda hora. Eu sou flamenguista doente. O jogo do Flamengo vai ser 5 horas da tarde e eu estarei no auditório com vocês meditando. Independente dos gritos e dos fogos que vão surgir assinalando os gols, se Deus quiser, do meu time. Não vou ter, não. Não vou. Vai ter, não. Não vou, não. É sério agora, brincadeira à parte. Esse momento é o momento que a gente tem que mostrar o que são as coisas, né? Então, assim, é isso aí. Caiu nesse dia? Foi nessa hora? Eu ainda fiquei torcendo e adiar. Mas eu acho que não. O Luiz falando em fazer força para adiar lá, né? Eles vão fazer um trabalho para adiar no Peru. Mas assim, a gente vai falar isso pela internet. O que foi? Quando você vê o 11, quando você vê o 11 em vários lugares, assim, queria te dizer alguma coisa. 11 em vários lugares, o número. É essa força que está sendo proposta. Olha, preste atenção no 11. Uma pessoa ao vivo falando que você viu velocidade extraterrestre, sei lá. Agora? Não, mas um pouco mais cedo, meia hora. Não, eu só vi Não, respeito. A gente sabe o seguinte, esses seres estão conosco. Essa transição, né, os nossos companheiros, eu falei hoje, eu citei, né? Tinha gente pela primeira vez assistindo pela internet. Bom, muito legal. Vamos fazer uma meditação então, de entrada, vamos entrar nesse portal, a gente tem 15 minutos, é um tempo legal. Oi? Esse é o número 36 dos 72. Do dinheiro é o 45. Não fala isso, não. Bom. Então, próxima vez que estiver assim, as pessoas estiverem na dúvida, olha para esse nome. Sim. Se não quiser vir com o Padre Bico com a João Chuvinha, olha para O meu é sempre bom a gente combater, de toda forma. ele. Não, tá bom. Oi. Oi? A notícia do medo, esse nome abre dentro da gente campos de força para que a gente se defenda e saia do medo. Ele é uma conjunção de energias. Como é que esses nomes funcionam? Não é mágica, não é? Locket. Pode deixar, vocês preferem que deixe o nome aqui, para vocês meditarem. Eu não vou usá-lo para meditação, não. Se quiserem deixar vibrando. Eu passo, né, para quem. Mas a vibração do nome, só de olhar, visualizar, ela já é poderosa. E medo de uma forma geral. Essas estruturas, elas conduzem forças, elas abrem, vamos chamar assim, caixas de consciência, de energia cósmica, que conectadas conosco, se a gente faz a conexão, ou uma conexão qualquer, química, elétrica, o que seja, o processo entra em função. Então ele ativa forças que vão nos tirando da energia do medo, que está muito enraizada dentro da gente. Eu falo sem medo em todos os níveis. Não é coragem, é exatamente uma serenidade, é uma equanimidade que te dá uma força absoluta, aos pouquinhos, né, para chegar e tirar essas... Porque não tem, o contrário do amor não é o ódio, é medo. Vamos apagar as luzes? Bom, gente, se vocês quiserem se esticar, a gente vai... O corpo físico, ele é um componente da...
Então a gente, no primeiro momento, tomar consciência de que nós não somos um corpo físico. O primeiro passo. O segundo passo é nós entendermos que nós não temos um espírito mergulhado dentro de um corpo físico. Terceiro passo, ainda que seja apenas em nível conceitual, mas que cada vez mais isso possa se transformar numa realidade que transcende qualquer operação mental, é nós compreendermos que somos um espírito, uma consciência infinita, derivada de uma consciência única e também infinita, e que esse espírito, momentaneamente, se expressa por razões, algumas que compreendemos, outras não. Se expressa por um conjunto de vibrações específicas que, colhidas pelos sentidos, tomam a aparência da matéria e da solidez. Portanto, o corpo físico, a sua beleza, a expressão de inteligência e de consciência que ele nos faz, se tivermos olhos de ver, enxergar. Esse corpo pertence ao Espírito. É utilizado pelo Espírito porque nós somos, vou repetir, Espírito. Sendo o Espírito é na fonte de onde provém todo o Espírito. E por mais que ele se diversifique, se expresse ao infinito, será sempre único. É nessa fonte que temos que direcionar, ancorar, aderir por completo à nossa consciência. Então, nesse momento, vamos perceber o nosso corpo e sentir que desde a sola dos pés, passando pelos membros inferiores, pelos centros de força que estão à base da coluna, depois ascendendo pela linha da medula espinhal dentro da coluna vertebral, pela parte baixa do abdômen, pelo epigastro, pelo tórax, e subindo em direção ao alto da cabeça, passando pelos centros de força, na projeção da glândula tireoide, no ponto entre as sobrancelhas. Sentir a unificação dessas forças. Para isso, elabora a nossa respiração. Vamos sentir que respiramos. E a cada hausto de inspirar e de expirar, nos percorre simultaneamente vindas do centro da Terra, do planeta em que habitamos, que simboliza também o centro do nosso próprio ser, ali a nossa mãe, e vindas do alto, do infinito, do centro da calota do nosso crânio. Essas forças se unificam em raios multicoloridos. Que se centralizam na altura do coração. E ali temos um santuário vivo. É o templo onde a nossa consciência
E hoje a doente partida pode se unificar e se conectar com o amor infinito e com o poder infinito, do qual nós emanamos, do qual nós somos. Vamos perceber cada um a sua forma. Somos luz e temos um corpo de luz. Cada órgão do nosso corpo físico vibra nesse diapasão de luz. Conectado a esses centros de energia super inteligente e super amorosa, que são os centros da divindade que vivem em nós. A cada inspirar, nós percebemos que essa luz infinita que faz parte do nosso ser chega em grande corrente, veiculada pelo ar físico, pelo prana, penetrando todo o nosso corpo e todos os nossos veículos invisíveis. A luz que jorra sobre o planeta. E a cada expiração, deixa um sistema composto pela nossa consciência e os seus veículos, todas as energias equilibradas, sejam quais forem esses desequilíbrios, sejam de quando eles tenham surgido, sejam de onde eles venham a se manifestar e aonde se manifestam. Essa luz trabalha em nós, inspirando e expirando. E ao mesmo tempo curando a nossa dor profunda, abrindo as portas para que esta cura se dê. Somos o infinito condensado numa individualidade que, por sua vez, possui dentro de si mesma infinitas expressões, porque é longa a nossa caminhada, mas a beleza e a verdade que nos liberta nas palavras do Cristo é que é um caminho que nos conduz a ela, a verdade e, portanto, à vida. Esse caminho é um só. Também nas palavras do Cristo se resume numa frase: eu, meu Pai, somos. Sentir que pontos do nosso corpo, que pontos da nossa alma essa luz toca, nesse portal aberto, escancarado em cada um de nós. E vamos agora compartilhar, pensar naqueles que não estão conosco, mas estão pelos laços do amor, ou pelos laços que temos que libertar e curar. Os nossos mais amados, eles estão conosco e recebem nesse momento também essa luz.
pais e mães, pais e pais, irmãs e mães e pais, irmãs e pais, filhos, companheiros e companheiras, até que percebamos que é um laço que une essa humanidade. E essa humanidade a outras humanidades, numa cadeia infinita, remontam todas à unidade. E isso é o que nos liberta aqui, na vida física em que vivemos. Vamos nos unir e aderir a esse jugo. Não é um peso. O jugo não é um peso. O jugo, como a palavra diz, vem de yoga, é união. É suave, é leve. É libertador. É curador. Que esta cura se dê em cada um de nós, e daqui aonde seja uma mínima conexão de consciência e de vida. Para que o amor reacenda e brilhe. No santuário da nossa alma, em cada célula do nosso ser, através de cada batida e pulsar do nosso coração, de cada olhar, de cada gesto, de cada palavra. E nessa união, que a paz esteja conosco, aos poucos. Vamos guardando aquilo que recebemos, porque são tesouros guardados no coração. Podemos nos valer deles para doar. Que seja essa a nossa marca. Cada momento de nossa vida. E a gratidão seja o estado permanente do nosso ser. Mergulhados nessa luz, vamos voltando aos poucos, vivendo no mundo, a viver no mundo, mas sem jamais em momento algum, sendo do mundo. Que a paz seja conosco. Boa noite a todos. Uma excelente semana. Excelentes dias. Obrigado pela presença.